1859. Madrugada abafada em Pernambuco. O engenho dormia pesado, mas na senzala, uma mulher mantinha os olhos abertos. Chamava-se Firmina. O corpo dela estava cansado da moenda, mas a mente queimava como brasa escondida no escuro. Naquela noite, enquanto os outros dormiam, ela alimentava um voto secreto. Um dia, a casa grande provaria da dor que espalhava. A infância dela fora feita de ferro e lama. Cresceu ouvindo a voz da mãe, Luísa, que conhecia ervas e sabia arrancar febre com folha de mastruz. Morreu cedo, entre doença e castigo. O pai, ninguém sabia se estava vivo. Apenas sussurravam que tinha tentado fugir pela mata, perseguido pelo feitor Rufino. Ficou só a filha, uma menina que não abaixava os olhos, que carregava dentro de si uma fúria silenciosa. Firmina aprendera cedo que o engenho tinha uma música própria. O ranger das rodas, o estalo do chicote, o choro das mulheres, o riso seco do senhor. Cada som era uma corrente invisível. Ela os guardava por dentro, como quem junta pedras para arremessar no futuro. O senhor chamava-se Ambrósio Falcão, homem de voz grossa, de passos lentos, de olhar que pesava como corrente. Assim a Beatriz, coberta de rendas, tinha uma língua mais cruel que o chicote do feitor. As palavras dela sangravam quem as ouvia. O feitor Rufino completava o trio da desgraça. Um cão de guarda sem alma, que se orgulhava de cada cicatriz que deixava nos corpos alheios. Foi numa dessas tardes que Firmina presenciou Josefa, moça jovem, ser levada ao tronco por ter olhado torto. O couro abriu a carne e todos foram obrigados a assistir. A sinhá nem virou o rosto. Apenas comentou que era preciso domar os rebeldes. Firmina engoliu as lágrimas, mas dentro dela algo mudou. Não queria apenas sobreviver, queria calar aquelas vozes. À noite, enquanto ajudava na cozinha, ouviu da velha Cambinda uma frase que ficou presa como veneno doce. Tudo que corta pode ser cortado, até a língua de gente grande. Foi a primeira vez que Firmina enxergou a vingança não como sonho distante, mas como costura possível. Dias depois, a sinhá recebeu de presente uma caixinha de costura, com linhas finas e agulhas reluzentes. Mostrou o objeto como se fosse joia. Firmina, ao ver o brilho do metal, sentiu um arrepio. Ali estava a arma. Não espada, não faca, mas linha, agulha e silêncio. Naquela noite, deitada no chão duro da senzala, ela passou o fio entre os dedos, como quem ensaia um feitiço. O engenho dormia, mas dentro de Firmina algo acordava. A promessa deixava de ser pensamento, virava destino. A colheita trouxe pressa e confusão. O engenho virou um formigueiro. Bois puxando carroças, sacas empilhadas, escravos correndo entre ordens e pancadas. Para Firmina, era a cortina perfeita. Ninguém repararia no sumiço de uma linha, de uma agulha. O caos do açúcar escondia tudo. Na cozinha, Cambinda mexia caldeirões, e o vapor deixava o ar pesado como chumbo. Firmina ajudava, mas os olhos buscavam sempre a prateleira onde a sinhá guardava sua caixinha de costura. Uma noite, quando a casa grande roncava de banquete e cachaça, ela entrou de mansinho e retirou um carretel de linha preta. Depois, 2 agulhas finas. Guardou dentro do pano amarrado ao peito. Ninguém notou. Enquanto o engenho dormia, Firmina treinava. Usava pedaços de couro velho, costurando e descosturando, até que o fio obedecesse ao seu comando. Os dedos criaram firmeza. Cada ponto era um ensaio. Cada nó, uma preparação. O plano não era só vingança. Era ritual. Precisava ser perfeito. Rufino, sempre atento, passou a segui-la com os olhos. Cismava com aquele jeito calado. Certa vez, encostou-se nela de propósito, roçando o corpo. Firmina não tremeu, não chorou, não gritou. Apenas devolveu um olhar frio, tão frio que até o feitor se afastou irritado. Aquela mulher escondia algo, mas Rufino não sabia o quê. Os dias se repetiam e a raiva crescia. A sinhá não poupava veneno. Ria das chagas, zombava das mortes, falava de maldição negra, como quem fala de sujeira no vestido. Firmina não se esquecia de nada. As palavras da sinhá eram facadas, e um dia seria a própria língua dela a pagar por todas. Numa noite sem lua, Cambinda percebeu Firmina enrolando o fio nos dedos e perguntou com voz baixa: "Você vai mesmo fazer?" Firmina respondeu apenas com silêncio.
Mas o silêncio dela dizia tudo. O engenho estava prestes a conhecer uma vingança que não vinha com grito, mas com costura. Uma vingança que começava na boca do Senhor e terminaria na boca da Sinhá. A noite escolhida chegou como quem traz segredo. O céu estava fechado, o vento parado, e até os sapos pareciam ter engolido a própria voz. Firmina sentia o corpo arder de dentro para fora, mas por fora permanecia calma, como pedra no rio. Havia esperado anos por aquele instante. O senhor Ambrósio jantara pesado, carne gorda, vinho importado, risos largos. Deitou-se sem pressa, achando-se dono até do sono. Assim a Beatriz ficou na varanda, bordando e cuspindo palavras de veneno sobre os escravos que passavam. Firmina estava ali, limpando o chão de pedra, mas sua mente trabalhava em outra cadência. Linha, agulha, silêncio. Quando a casa grande adormeceu, ela entrou sorrateira. Os corredores cheiravam a cera e a açúcar queimado. Carregava consigo o pano enrolado com a linha preta e a agulha escondida no cabelo. O coração batia forte, mas não de medo. Era como um tambor anunciando guerra. Ambrósio roncava pesado na cama larga. Firmina se aproximou devagar, a faca de cozinha na mão. O golpe foi certeiro, rápido, limpo, um corte fundo na garganta. O senhor estremeceu, tentou erguer-se, mas o sangue jorrou quente e grosso, afogando o último suspiro. O rugido do engenho, que sempre parecia maior que tudo, naquele momento não passava de silêncio. Ela trabalhou com frieza. A boca do senhor se abriu como se ainda quisesse ordenar. Mas era tarde. Firmina enfiou os dedos, arrancou-lhe a língua em um gesto seco. O músculo quente escorregou em sua mão como peixe vivo. Por um instante ela fechou os olhos. Não era apenas carne. Era símbolo. Era a palavra arrancada do homem que se julgava dono do mundo. A Sinhá dormia no quarto ao lado, encolhida em lençóis de renda. Firmina entrou. O quarto tinha cheiro de perfume e arrogância. Beatriz abriu os olhos devagar, confusa. Não teve tempo para gritar. A mão de Firmina tapou-lhe a boca, a agulha brilhou no escuro e a linha preta começou a trabalhar. Ponto por ponto, com firmeza e precisão, Firmina costurou a língua do senhor dentro da boca da Sinhá. O fio cortava pele, carne, gemido. Beatriz se debatia, os olhos arregalados, mas não havia escapatória. Cada ponto era um castigo, cada nó uma sentença. Firmina não tremia. Era como se o destino guiasse sua mão. Quando terminou, Beatriz respirava em desespero, a boca costurada, o gosto de sangue misturado ao fio. Os olhos dela pediam socorro, mas a voz, que sempre ferira, agora estava para sempre calada. Firmina a deixou assim, amarrada no próprio silêncio. Saiu do quarto, limpando as mãos no vestido, e sentiu algo que nunca havia sentido antes: leveza. O amanhecer trouxe um silêncio estranho ao engenho. O canto do galo soou rouco, como se até os bichos pressentissem a tragédia. Quando os criados entraram na casa grande, o chão já cheirava a ferro e podridão. Encontraram o senhor Ambrósio estirado na cama, a garganta aberta como canal de sangue, os olhos ainda arregalados, congelados na surpresa de perder o trono dentro da própria casa. Gritos ecoaram pelos corredores. Chamaram Rufino. O feitor veio correndo, e a cena o paralisou por um instante. Depois, soltou um urro de fúria que fez os escravos tremerem. A ordem foi imediata. Ninguém sairia do engenho. Todos seriam revistados. Todos seriam interrogados. O chão virou um campo de caça. Mas o horror maior ainda estava por vir. No quarto vizinho, a Sinhá Beatriz foi encontrada viva. Estava caída, os braços tremendo, os olhos rasgados de medo. Tentava gritar, mas da boca saía apenas um chiado grotesco. Quando se aproximaram, viram os pontos negros atravessando os lábios, a língua do senhor costurada dentro de sua boca. O cheiro de sangue e de linha queimada se espalhou. Alguns criados desmaiaram. Outros recuaram como se vissem o próprio demônio. Rufino arregalou os olhos. Nunca tinha visto nada tão cruel. Mas dentro da senzala, onde a notícia correu como fogo em palha seca, os olhares eram outros. Medo, sim, mas também um brilho escondido de satisfação. Alguém tinha feito o impossível, tocado a casa grande com a mesma dor que sempre escorria para baixo. O padre foi chamado às pressas. Chegou de batina amarrotada, rezando salmos em voz trêmula. Ao ver a Sinhá,
Fez o sinal da cruz repetidas vezes, como se quisesse expulsar o inferno. Murmurava que aquilo era obra de forças malignas, castigo dos céus. Mas, no fundo, sabia. Era obra humana, e obra de alguém que conhecia agulha, linha e ódio. Firmina, entre os outros, assistia à confusão com o rosto fechado. Não tremia, não sorria, não chorava. Apenas carregava feixes de cana como sempre. Rufino passou os olhos por ela, desconfiado. Havia algo na firmeza daquela mulher que o incomodava. Não podia provar, mas sentia. O engenho inteiro mergulhou em pavor. O senhor estava morto. Assim silenciada. E alguém andava livre, invisível entre eles. Rufino transformou o engenho em prisão. Armado de chicote e mosquete, reuniu todos no terreiro. O sol ainda mal tinha subido e já queimava a pele, mas o calor maior vinha do ódio estampado no rosto dele. Caminhava de um lado para o outro como cão farejador, rosnando perguntas, apontando o cabo do chicote para cada rosto. Quem foi? Rugia. Quem tocou no Senhor? Quem profanou a Sinhá? O silêncio era de pedra. Ninguém ousava abrir a boca. Cada palavra poderia ser sentença de morte. Rufino então escolheu a mais fácil das respostas: castigar todos até que a verdade escorresse. Os corpos começaram a cair. Chicote, pontapé, ferro em brasa. Crianças choravam agarradas às mães, velhos gemiam no chão, mas Rufino não parava. Ele queria sangue. Queria arrancar da carne o nome do culpado. Firmina suportava o espetáculo sem desviar os olhos. O chicote passou por ela 2 vezes, abrindo cortes no ombro. Não gemeu. O feitor percebeu. Aquilo a tornava suspeita. Quem não teme dor, esconde alguma coisa. À noite, os gritos ainda ecoavam pelo canavial. Rufino, exausto e sem respostas, decidiu recorrer ao padre. O homem de batina tremeu diante do feitor, mas repetiu que o ato tinha cheiro de feitiçaria, de mão guiada pelo demônio. Disse que apenas Deus poderia revelar o culpado. Rufino riu com desprezo. No engenho, a lei era o chicote, não a Bíblia. A Sinhá, costurada, respirava num canto da casa grande. Os olhos dela pediam vingança. Não podia falar, mas cada tremor de seu corpo clamava por morte. Rufino prometeu diante dela. Encontraria o responsável, arrancaria a pele, deixaria o corpo pendurado na entrada do engenho para que todos lembrassem quem mandava. Na senzala, o clima era outro. Entre murmúrios, a história já ganhava força. Uns acreditavam que um espírito vingador caminhara naquela noite. Outros diziam que fora mão de mulher, firme como costureira. Firmina ouvia calada. Não confirmava, não negava. Apenas deixava que a lenda crescesse. No fundo sabia, quanto mais mistério houvesse, mais difícil seria para Rufino alcançá-la. A vingança não precisava de testemunhas. Precisava apenas de memória. E naquela noite, pela primeira vez, muitos escravos dormiram com um fio de esperança escondido entre o medo. O engenho já não era o mesmo. Onde antes havia a rotina cruel do açúcar, agora reinava o medo. Rufino, cego de ódio, não aceitava que alguém tivesse desafiado a casa grande e continuasse respirando. Cada sombra parecia suspeita. Cada silêncio soava como confissão. Ele não queria apenas descobrir o culpado. Queria esmagar a coragem que nascera na senzala. Na madrugada seguinte reuniu todos mais uma vez. Mandou que homens ficassem de um lado, mulheres de outro. O sol ainda nem havia despontado, mas tochas iluminavam os corpos cansados. Rufino começou a interrogar, um por um, como fera farejando. Quem chorava, apanhava. Quem gaguejava, apanhava. Quem calava, apanhava mais ainda. O terreiro virou palco de gemidos. Quando chegou diante de Firmina, parou. Os olhos dela não se abaixaram. Ficaram fixos, firmes, como pedra contra pedra. Rufino sentiu o coração acelerar, mas não demonstrou. Deu-lhe um golpe no rosto com o cabo do chicote, abrindo-lhe um corte na boca. Firmina apenas cuspiu o sangue no chão, sem desviar o olhar. Aquele silêncio insolente corroía o feitor por dentro. Um dia eu vou arrancar sua língua, rosnou ele, baixo, para que só ela ouvisse. Firmina nada respondeu, mas por dentro sorriu com amargura. Ele não sabia que a língua arrancada já estava na boca da Sinhá, costurada como destino. Rufino decidiu então recorrer a outro método. Chamou 2 capangas e ordenou que acendessem a fornalha.
O calor da moenda enchia o ar de fumaça e fuligem. Trouxe uma velha escrava manca e ameaçou atirá-la viva dentro do fogo caso ninguém falasse. O desespero tomou conta do grupo. Alguns choraram, outros imploraram, mas ninguém delatou. O medo era grande, mas a admiração pelo ato secreto era ainda maior. Na casa grande, Beatriz assistia à cena pela janela. Os olhos dela, inchados de chorar e de dor, não conheciam mais poder. Sem a língua, sem o marido, restava-lhe apenas o corpo frágil e o silêncio. E aquele silêncio parecia assombrar mais que qualquer grito. Naquela noite, Rufino dormiu pouco, embriagado, ruminando a ideia de que havia um traidor entre os negros, mas não conseguia entender. Por que ninguém falava? O feitor ainda não sabia, mas uma chama nova ardia no peito da senzala. Não era só medo, era cumplicidade. Alguém havia ferido o Senhor, calado a Sinhá, e de alguma forma, todos carregavam um pedaço daquela vingança como se fosse deles. Firmina, deitada na palha, escutava os murmúrios. Cada sussurro era um eco do que fizera. Não se sentia arrependida, nem temerosa. Sentia-se parte de algo maior. A sua vingança já não era só dela. Era o início de uma história que correria como fogo na cana seca. O engenho estava prestes a estourar. O ar pesado cheirava a suor, açúcar e medo. Rufino, cada vez mais paranoico, já não dormia. Andava de mosquete em punho, rondando senzala e canavial como fera enjaulada. Cada estalo de madeira era ameaça. Cada olhar baixo era sentença. Naquela semana, 2 homens foram encontrados mortos. Diziam que haviam tentado fugir pela mata. A verdade é que Rufino mandara caçá-los como exemplo, deixando os corpos expostos na beira do caminho. O recado era claro. Quem ousasse desobedecer teria o mesmo fim. Mas o efeito foi contrário. Ao invés de sufocar, o medo começou a virar ódio. Firmina observava tudo em silêncio. As marcas no ombro e no rosto ainda ardiam, mas não a quebravam. Pelo contrário, eram lembranças vivas do que precisava ser feito. E cada vez que olhava para os companheiros de senzala, homens de olhos fundos, mulheres de costas curvadas, crianças que mal conheciam riso, a certeza crescia. Rufino precisava tombar. Certa noite, enquanto a lua nascia amarela sobre os canaviais, um grupo pequeno se aproximou de Firmina. Não disseram nomes, não pediram explicações. Apenas olharam para ela com algo novo nos olhos. Confiança. Um deles, rapaz magro chamado Crispim, murmurou: "Se foi você quem calou a Sinhá, faça também o feitor. A gente ajuda." Firmina não respondeu, mas o silêncio dela era resposta suficiente. A semente estava lançada. Na manhã seguinte, Rufino reuniu todos de novo. Mandou que se ajoelhassem no terreiro. Passeava entre eles, chutando, batendo, escolhendo vítimas ao acaso. Parou diante de Crispim e levantou o chicote. O rapaz fechou os olhos, mas antes que o couro caísse, algo inesperado aconteceu. Firmina deu um passo à frente. O feitor congelou, surpreso com a ousadia. Aproximou-se dela, rosto a rosto, e sussurrou com ódio: "Um dia vou te quebrar inteira." Mas o que ele não sabia era que naquele instante, a senzala inteira já respirava diferente. O silêncio de todos não era mais submissão, era espera. Espera do momento certo. E Firmina sabia. Esse momento estava chegando. A noite caiu pesada, sem estrelas. O engenho parecia segurar a respiração, como se a própria terra esperasse. Rufino, desconfiado de tudo, rondava com uma tocha na mão e o mosquete na outra. Bebia direto da garrafa de cachaça, cuspindo no chão, xingando o ar. A cada passo, sua sombra crescia nas paredes como a de um monstro pronto para devorar. Na senzala, ninguém dormia. Os olhos brilhavam no escuro, atentos. As crianças eram mantidas em silêncio. Os mais velhos cochichavam rezas antigas. Firmina, sentada no canto, enrolava a linha preta no dedo. Não como quem costura, mas como quem prende o destino. Os olhares a buscavam sem palavra. Ela não precisava ordenar. Todos sabiam. A hora havia chegado. Quando o feitor se aproximou da porta da senzala, chutando o barro e gritando que iria arrancar confissões à força, encontrou algo que nunca esperou. Não o medo, mas a firmeza. Um grupo de homens já estava de pé, ao lado de Firmina. Entre eles, Crispim segurava uma foice. Outro trazia um pedaço de ferro arrancado da moenda. As mulheres se posicionaram atrás, algumas com pedras nas mãos, outras com pedaços de pau.
Rufino riu, um riso bêbado e cruel. Apontou o mosquete para Crispim, mas antes que puxasse o gatilho, Firmina avançou. Com a rapidez de quem não teme morrer, agarrou o cano da arma, desviando-o. O tiro estourou, o barulho rasgou a noite, mas a bala se perdeu na escuridão. Foi o sinal. A senzala inteira se lançou sobre o feitor. Rufino esperneou, bateu, mordeu, mas a maré humana o engoliu. O mosquete caiu. O chicote foi arrancado de sua mão. Foices, pedras, paus e unhas fizeram o que anos de silêncio guardado exigiam. O feitor ainda tentou se erguer, cuspindo sangue, mas Firmina se colocou diante dele. O rosto dela, iluminado pela chama da tocha caída, não era mais de serva. Era de juíza. Segurava na mão a agulha fina, aquela mesma roubada semanas antes, e com voz firme disse: "Hoje, quem perde a língua é você." A multidão o segurou. Rufino gritou, rugiu como animal ferido, mas ninguém soltou. Firmina enfiou os dedos na boca dele e arrancou-lhe a língua num puxão seco. O sangue jorrou quente, borrando o chão de barro. O feitor se debateu em desespero, mas o corpo logo amoleceu, vencido. E a língua dele, caída na palma da mão de Firmina, tornou-se o segundo troféu daquela guerra silenciosa. O engenho acordou em chamas de gritos. O corpo de Rufino foi largado no terreiro, ensanguentado, língua arrancada, olhos vidrados no nada. Os escravos, pela primeira vez, não se curvavam. Olhavam o feitor morto como quem olha uma tempestade depois da seca, com medo, mas também com alívio. Na casa grande, o caos se espalhou. Assim a Beatriz, ainda costurada, tentou se arrastar pelos corredores, mas seu gemido era grotesco, impotente. Os criados brancos correram para a cidade em busca de soldados. O engenho inteiro virou boato. Uns falavam em pacto com o demônio, outros em levante de negros. A verdade, porém, caminhava firme. A vingança tinha rosto e se chamava Firmina. Ela não se escondeu. Quando os homens da senzala a cercaram, pedindo o que fazer, respondeu apenas: "Não sou dona de vocês. Cada um decide se corre ou se luta." Metade fugiu para o quilombo, guiados pela escuridão da mata. A outra metade permaneceu, sabendo que a vingança já tinha dono e que o preço viria logo. Firmina ficou, não porque acreditasse em vitória, mas porque sua obra precisava ser completa. O engenho tinha que carregar para sempre a memória do que acontecera. Dias depois, soldados chegaram. O tronco foi armado, o pelourinho erguido no centro do terreiro. Procuraram culpados, mas não precisaram procurar muito. Firmina deu um passo à frente, calma, o corpo marcado de sangue seco, os olhos firmes. Confessou sem titubear. Não pediu perdão, não chorou. Apenas ergueu a voz. A língua deles era veneno. Hoje calaram, e calarão para sempre. Foi açoitada até a carne se abrir. Depois, pendurada como aviso. Mas mesmo no último suspiro, não gritou. Apenas olhou para a casa grande e deixou um silêncio pesado, mais fundo que qualquer palavra. A história não morreu com ela. Os que fugiram espalharam o feito pelo quilombo, pela mata, pelas vilas. Contaram que uma mulher chamada Firmina arrancou a língua do senhor e a costurou na boca da sinhá, que calou o feitor da mesma forma, que fez a casa grande provar do próprio veneno. E desde então, entre os canaviais de Pernambuco, o vento leva um sussurro estranho. Uns dizem que é o farfalhar da cana, outros juram que é a voz de Firmina, repetindo em segredo: "Tudo que corta pode ser cortado."